Noite. Alô, alô. Alô, estamos reiniciando. Estamos reiniciando. Bíblia voltando, Bia, Vitor, Bruno, pronto? Melhorou agora? Tá melhor agora? Som, tá tudo tranquilo? Pronto, Margongel, deu beleza agora? Tá show agora? Pronto. Então vamos lá. Senhores, nós tínhamos já feito algumas aulas. Xande, seja bem-vindo. Nós tínhamos feito algumas aulas aí, que já tínhamos visto até o artigo 1 ao 52 para alguns alunos. E nós íamos dar hoje continuidade do 52 em diante. Então, para aqueles que não assistiram, vamos fazer aqui uma rápida revisão. Então veja, o Estatuto dos Militares Estaduais, logo no seu artigo 1º, ele vai tratar de quê? Da finalidade do Estatuto. Ele é só uma mensagem introdutória. Ele apenas diz que o Estatuto vai regular a situação, os direitos, os deveres e as obrigações dos militares estaduais. Então no artigo 2º ele vai te dizer quem são essas corporações militares estaduais e qual é a missão de cada uma. Qual é? Primeiro, Polícia Militar e a segunda, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. A Polícia Militar é policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, e o Corpo de Bombeiros, tu vai lembrar qual é a missão deles quando tiver a seguinte palavra, Defesa Civil. Quando tiver o nome Defesa Civil, você vai lembrar o quê? Que é Corpo de Bombeiros. Coronel Pinheiro, seja bem-vindo, comandante. Coronel Pinheiro foi nosso ex-comandante-geral. Então vamos lá. E a missão do Corpo de Bombeiros, tu vai lembrar pelo quê? Defesa Civil. E a outra, proteção da pessoa e do patrimônio em situação de risco, infortúnio e calamidade. Aí você já lembra que isso aí, risco, infortúnio e calamidade, é atribuição do Corpo de Bombeiros. Policiamento ostensivo, sempre Polícia Militar. Você também vai ter que lembrar que as bancas gostam de cobrar o quê? Ele faz uma pegadinha sobre a situação institucional. Porque Polícia Militar e Corpo de Bombeiros são subordinados ao governador do estado e vinculados operacionalmente à Secretaria da Segurança. Não confunda, não misture. Sempre que houver secretaria, vai lembrar de quê? Vinculação operacional. Crislene, boa noite. Sempre que ouvir falar de subordinação, lembra do governador. É só lembrar, quem é maior na estrutura? É o governador ou é o secretário? É sempre o governador. Então ele, subordinação. Secretário, vinculação. O artigo 3º você vai aprender que é a situação dos militares estaduais. Todo militar só tem duas situações. Ou você é do serviço ativo ou é inativo. Ou seja, ou você está em serviço, pronto para o trabalho, ou você já está afastado. Esse serviço ativo, ele também se divide. Existe militar ativa de carreira, existe o aluno do curso de formação de soldado ou cadete, existe o aluno do curso específico de capelania, o curso de saúde ou complementar. E você ainda vai ter uma categoria a mais, que é o militar estadual da reserva remunerada, que é convocado ao serviço ativo. Ele é convocado, volta ao serviço ativo temporário, mas não tem direito à promoção. Ok? Outra coisa que você deve lembrar, o artigo 9º, que aqui diz o artigo 9º, que o estatuto ele só se aplica aos inativos no que couber. Aí você pergunta, professor, não estou lembrando quem são os inativos. Inativo é o pessoal da reserva remunerada e os reformados. Então, militar da reserva remunerada e militar reformado, o estatuto só se aplica no que couber. Foi o que nós aprendemos ainda. Do artigo 10, ele vai te tratar sobre o ingresso na corporação militar. O artigo 11 vai te dar forma de ingresso. O que é a forma de ingresso? É que nós ingressamos por 3 maneiras diferentes. Primeira, ou você ingressa para a carreira de praça, que é como aluno soldado, ou você ingressa para a carreira de oficial combatente, que é como cadete, ou você ingressa como aluno para ser oficial do quadro complementar, do quadro de saúde ou de quadro de capelania. Só que você, apesar de ser aluno
Só que você, apesar de ser aluno, você tem uma situação diferenciada, porque você é equiparado a cadete do terceiro ano. Isso para fins de continência, honra, sinal de respeito e para fins de remuneração. Pergunta do Vitoriano, ele diz, esse cargo de coronel comandante geral existe em outros estados? Olha, que eu saiba não, que eu saiba essa legislação é nossa, foi trazida pela lei 15797/2015, ok? Ele é um posto, não é um cargo. Na verdade, como é um posto, é cargo de provimento efetivo. Vamos ver lá na frente. Vamos continuando. Então nós aprendemos ainda do 12 ao 16, vai tratar sobre o quadro de oficial de saúde. Quando você pega 17 e 18, esses dois artigos, você vai aprender sobre o quadro de oficial capelão, que só existe na Polícia Militar, assim como o de saúde, só existe na Polícia Militar. Quando você vai pegar do artigo 19 até o 27, você vai aprender sobre o quadro de oficial de administração. Esse quadro você tem que tomar cuidado, que ele tem algumas coisas que os demais não têm. Exemplo, o quadro de oficiais de administração, a escala hierárquica dele é composta de segundo tenente, primeiro tenente, capitão e major. Essa é a escala hierárquica deles. Pergunta, prisão disciplinar cairá na prova devido à mudança na legislação federal? Olha, houve essa mudança na legislação federal, nós inclusive temos o Código Disciplinar atualizado com isso. O fato é que pode ser que caia. Você tem que estar preparado para as duas. Pergunta aqui do Ítalo, ele pergunta, comportamento do praça para ingressar no show é bom ou ótimo, professor? Resposta, bom. Essa resposta, Ítalo, você tem que lembrar da seguinte maneira. Existe a norma estatutária que diz que é ótimo, mas posteriormente veio uma lei chamada 15797/2015 e essa lei ela fez uma atualização na forma de ingresso do show. Daí surgiu um decreto chamado Decreto 31.804/2015 que diz que é bom. Então, para fins de prova e para fins práticos, comportamento é o quê? Bom. Pergunta do Bruno, professor, se o QOA só chega a major, na requerida, caso já esteja em major, vira tenente-coronel? Não. Professor Galdino, meu amigo aí de Juazeiro, muito obrigado por estar presente, meu amigo professor Galdino. Professor Galdino, eu assino indo embaixo, é um advogado, é um professor, um homem sério. Bem, vamos responder agora. A escala hierárquica do quadro, ela só vai até major, então não há como chegar a tenente-coronel que é o A, ok? Não há como chegar, você só chega a major. Tanto que a promoção requerida do QOA, ela se dá em qual posto? Capitão. Você requer de capitão para ir a major, ok? Espero ter respondido a tua pergunta. Francisco, boa noite. Carleide, pois não. Então vamos dando continuidade. Isso, doutor Galdino, é top, exatamente. Vamos dar continuidade? Então vamos lá. Nós tínhamos parado já no quadro QOA, explicando ainda que o QOA ele pode assumir função de comando de tropa. Só que ele só assume até o nível companhia, que é chamado de subunidade. Então, comando e subcomando vai ser beleza, ele assume sem nenhum problema. Pergunta do Ítalo, se nós vamos fazer também sobre a questão de lei de promoção. Sim, vamos chegar lá também na lei de promoção, ok? Que é aqui em 797. Às vezes, Vitor, o problema é que nós estamos meio cheio, ok? Então vamos lá. Então, quadro QOA, vamos lá quais são, o que é que você deve aprender. Primeiro, escala hierárquica, só vai até major. Segundo, o que é que... Doutor Sabino, advogado, meus cumprimentos aí, doutor. Então, veja só, ele fica como comando adjunto, que é subcomandante. Mas da onde? De companhia. Subcomandante e comandante de companhia, que é o comandante adjunto, ok, Ítalo? Vamos lá. QOA exerce qual atividade? Ele exerce atividade operacional e exerce atividade administrativa.
tanto no âmbito operacional quanto administrativa, QOA exerce sem nenhum problema. Direitos e deveres do QOA, os mesmos direitos e os mesmos deveres dos demais quadros, com exceção daquilo que o Estatuto restringe. Aí vem a pergunta, Ítalo, e o que é que o Estatuto restringe? Começa pela escala hierárquica, porque só deixa ele ir até onde? Major. Outra restrição do QOA, ele só pode comandar até a companhia. Fora isso, o Estatuto faz o quê? Tem todos os direitos, todos os deveres dos demais oficiais, dos demais quadros. Pergunta do aluno, quais são esses quadros, professor? Na Polícia Militar, nós temos o quadro de oficial combatente. Nós temos o quadro de oficiais de saúde. Temos o quadro de oficiais capelães e o quadro de oficial de administração. Doutor Germano Palácio, advogado. Olha aí, doutor, boa noite, obrigado por estar conosco, doutor Germano. Um abração forte. Bia Queiroz, ela diz só até major. Isso, Bia, é só até major. Essa é uma restrição imposta pela legislação estatutária. Então você vê que então ele não tem, o direito dele é igual aos dos demais, só que ele só vai até major, ok? Show, você está certíssima. Vamos lá, dando continuidade. Então, o quadro de oficial de administração, você aprendeu isso, você está pronto para fazer sua prova e acertar tudo, ok? Ele diz, comando de unidade é uma prerrogativa do posto tenente coronel e coronel? Não, ele não diz isso. O comando da unidade ele pode ser exercido por um major. O problema é que tem que ser combatente, ok? As unidades tem que ser combatente. É restrição estatutária. A pergunta do Vasconcelos é a seguinte: tem alguma precedência entre os oficiais do QOA e QOPM do mesmo posto? Boa pergunta, Vasconcelos. O Vasconcelos deu um pulo agora do artigo 20 até o 27. Ele deu um pulo para o artigo 31. Ok, Vasconcelos, vamos responder a tua pergunta. No artigo 31, ele vai tratar de quem? Da precedência entre os militares estaduais, do serviço ativo. Vou falar já sobre o especialista, só responder, ok, a Raiz. Então vamos lá. Existe uma precedência chamada precedência entre quadros. Então, quais são os quadros? Na Polícia Militar, a precedência, primeiro é o combatente. E isso é igual posto, é igual graduação. Primeiro é o combatente. Depois é o saúde. Depois é o capelão. Depois que é o A. Essa é a sequência. Se for no corpo de bombeiros, é diferente. No corpo de bombeiros, primeiro é o combatente, depois vai chegar quem? O complementar e por último o QOA. Então essa é a precedência entre os quadros, ok? Lá no 31 vamos chegar lá, estou só adiantando. Teve um aluno aqui também que ele perguntou o seguinte sobre os especialistas. Ok, senhores, não vamos confundir praça com praça especial com praça especialista. São 3 tipos de praças diferentes. Vamos lá. O praça combatente é o que nós conhecemos hoje. Hoje só temos o quê? Praça combatente. Agora, nós temos ainda uma figura chamada cadete e aspirante oficial. O cadete e o aspirante oficial eram chamados de quê? Eram chamados de praças especiais. E o que era o praça especialista? Praça especialista era um pessoal que ele era armeiro, motorista, era corneteiro, auxiliar de manutenção. Então, esse pessoal é o que nós chamávamos de quê? Especialistas. Eles tinham uma carreira diferenciada. Músico, a Carleide pergunta, e esses doguinhos aí, coronel? Carleide, eu estou fazendo aqui dentro de casa, aí fica aqui, o pessoal corre na rua, corre tudo, não é o estúdio, nós estamos só tentando fazer o melhor aí, tá bom? Perdoa os doguinhos aí. Vamos seguir em frente. Ele está falando ainda em precedência. Ele diz, precedência da PM tem precedência hierárquica sobre os bombeiros? Sim, Ítalo, tem precedência sim. O artigo 31, ele vai te trazer várias formas de precedência. Já que, vamos logo explicar logo. Primeiro,
A primeiro tipo de precedência de militar estadual chama-se antiguidade. Ok? Chama-se logo antiguidade. Como é que é feita a antiguidade? A antiguidade é da seguinte maneira. Você tem que estar no mesmo posto, você tem que estar na mesma graduação do outro. Então, quando acontece isso, aí são 5 critérios de desempate. O primeiro, data da última promoção. Se empatar, aí você vai para quê? Prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Se empatar, aí eu vou ter que verificar, que é o terceiro quesito, a tua nota de classificação. Se empatar, vou para o outro quesito. O que é o outro quesito? É a tua data da nomeação ou admissão. Se empatar, aí eu vou para a tua idade. A partir daí eu vou para as precedências. Então eu vou ter precedência, vamos lá. Primeira precedência, ativo sobre inativo. Então todo militar do serviço ativo, do mesmo posto, da mesma graduação, tem precedência sobre o inativo. Outra precedência, quem é da Polícia Militar tem precedência sobre o pessoal do Corpo de Bombeiros. Outra precedência de quadros, como nós já havíamos falado. Quadro combatente tem precedência sobre os demais. Outro tipo de precedência, praça combatente sobre praças especialistas. Professor, e qual é a precedência dos praças especiais? Praça especial, repetindo que a praça especial são os aspirantes e os cadetes. Eles são hierarquicamente superiores às demais praças. Pergunta do Samuel: existe precedente entre os coronéis? Sim. Olha, toda vez que houver igualdade de posto ou graduação, vai ter que ter antiguidade. Então, número 1 é o quê? Antiguidade. E vai ter precedência sim. Por exemplo, eu sou coronel combatente, eu tenho precedência sobre um coronel do quadro de saúde. Você compreendeu até aí? Então vamos lá. Outro tipo de precedente entre os coronéis, precedência funcional. Olha aí, Samuel, por exemplo, comandante-geral. Comandante-geral não precisa ser o oficial mais antigo, mas uma vez que ele assume o comando, ele passa a ser o quê? Superior hierárquico nosso, porque virou um posto. Mas vamos agora para uma função chamada subcomandante. O subcomandante da Polícia Militar tem precedência funcional sobre todos os outros. Você quer ver outra? O nosso diretor de planejamento e gestão interna. Ele é um coronel, igual a todos os outros, mas que ele tem precedência funcional sobre todos os outros, ok? Ok, tá respondidas as questões, podemos dar continuidade. Então, já que eu estou vendo que a maior dúvida de vocês estava nesse ponto, então é por isso que nós estamos demorando nisso. Então, nós estamos o quê? Tentando tirar essa dúvida, que é a questão das precedências e a questão da antiguidade. Professor, precedência funcional é só entre coronéis? Não. Ela pode acontecer entre praças. Veja, 2 subtenentes. Aquele subtenente que se encontra de serviço dentro da companhia, todos os subtenentes, embora mais antigos, que estão sob comando dele, vão ter que obedecer por conta da precedência funcional. Porque ela decorre da função, ela decorre do cargo que ele exerce, decorre do serviço. Agora, não confunda. Não é porque você está de serviço que você é o quê? Está mandando em todo mundo. Você é um major, está de serviço, e tem um coronel paisano. O coronel ele é teu superior hierárquico, independente dele estar de serviço ou não. Precedência é só quando você está no mesmo posto ou na mesma graduação. Ok? Podemos seguir em frente, ou algum aluno tem mais alguma dúvida? Porque eu só quero passar em frente quando tirar todas as dúvidas, ok? Eu não quero apenas ficar falando sozinho. Tá muito bom da maneira aqui, porque nós estamos o quê? Fazendo diálogo. Aqui ele pergunta, o Marcos diz o seguinte: acontece até com soldado e comando de viatura? Show, Marcos! Sua pergunta está corretíssima. Eu boto 3 soldados em uma viatura. Um vai ter que ser o comandante, um vai ter que ser o motorista e o outro o patrulheiro.
O comandante não precisa necessariamente ser o mais antigo, ele pode até ser o mais moderno. Mas ele sendo o mais moderno, como ele é o comandante, os outros dois devem obediência por conta de quê? Da precedência funcional, por conta da função que ele está exercendo. Show, sua pergunta foi excelente. Mais alguém tem alguma pergunta? Ou podemos seguir em frente? Ok, como não há pergunta, vamos seguir em frente. Então, nós temos falado até o artigo 27. O 28, ele vai tratar de um quadro que só existe no Corpo de Bombeiros, senhores. Chama-se quadro de oficial complementar. Esse quadro, os oficiais têm que ser formados. O comandante do Corpo de Bombeiros é que diz qual é, o que é que ele precisa, se é um engenheiro, se é um advogado, se é um médico, se é um capelão. A Bia, ela diz, eu tenho uma curiosidade sobre precedência hierárquica. Pronto, Bia, vou tirar a tua dúvida. Essa precedência hierárquica, ela acontece o seguinte, eu sou da Polícia Militar, tem outro coronel que é do Corpo de Bombeiros. Eu tenho um dia de coronel, ele tem 10 anos de coronel. Acontece que por eu ser da Polícia Militar, eu vou ter essa precedência sobre ele. Então, o que é a precedência? Pronto, eu vou explicar para vocês o que é precedência. Precedência é uma regalia para efeitos de que honra, sinal de respeito, cerimonial. Para você entender, Bia, existe uma solenidade. Na solenidade vai subir ao palanque os coronéis. Então vão ficar ao lado do governador, um à direita e um à esquerda. Quem vai ficar à direita do governador? O coronel, comandante-geral da Polícia Militar. Por conta de quê? Da precedência hierárquica. À esquerda ficará o coronel do Corpo de Bombeiros. Por que ele vai ficar à esquerda? Por conta da precedência hierárquica. Outra, o coronel do bombeiro chega para falar comigo. Então, ele tem que manifestar uma coisa chamada continência. Essa continência vai partir dele. E eu respondo a continência para ele. Assim como se eu fosse do Corpo de Bombeiros, eu faria a continência primeiro para o meu companheiro do Corpo de Bombeiros. Aliás, da Polícia Militar. E ele responderia. Então você perguntaria o seguinte, Bia, isso afeta a honra? Bia, de maneira nenhuma. O artigo 29 do nosso estatuto, Bia, ele diz que a nossa sistema hierarquizado, temos duas grandes pilastras, hierarquia e disciplina, ela não ofende a nossa dignidade como militar. Na verdade, quando nós ingressamos na corporação, nós sabemos que vamos ter superiores e subordinados. Nós sabemos que vamos mandar e vamos receber ordens. E isso faz parte da estrutura hierarquizada da corporação. Não há nenhuma ofensa eu reconhecer que um coronel mais moderno está numa função e eu devo obediência a ele. Isso não fere de maneira nenhuma a dignidade militar. Isso faz parte da estrutura militar. Isso é a coisa mais comum. Nós, militares estaduais, nos respeitamos muito. E esse respeito é justamente por conta da hierarquia e da disciplina. Ok? Então, a antiguidade, a precedência funcional, a precedência hierárquica, elas apenas reforçam os laços de camaradagem e de civilidade que existem entre os militares. Ok? Vamos seguir em frente. 9, que ia tratar de quê? Hierarquia e disciplina. Bia, para você lembrar o que era hierarquia e disciplina, lembra que todos nós temos duas pernas. Carleide, você está aí? Todos nós temos duas pernas. Te lembra que uma tu vai chamar de hierarquia, a outra tu vai chamar de quê? Disciplina. Você não pode sobreviver sem as duas pernas, porque senão você vai cair, você não vai poder andar, você não vai fazer as coisas normalmente. Da mesma maneira, a instituição militar estadual, ela tem que ter hierarquia e tem que ter disciplina. Agora, o que você precisa saber é diferenciar o que é hierarquia e o que é disciplina. Hierarquia, ela é o quê? Uma ordenação da autoridade em níveis diferentes. Então, quando eu ordeno essa autoridade em níveis diferentes, eu estou falando de quê? Hierarquia.
Essa hierarquia, ela começa em soldado e termina em coronel comandante-geral. Quando eu falo em disciplina, Bia, eu estou falando em quê? Obediência. Só que quando eu falo em obediência, eu estou falando em obediência às ordens legais. Nós, militares estaduais, não obedecemos ordens ilegais. Por quê? Porque nós partimos do pressuposto constitucional que todas as nossas ações devem ser pautadas na lei. Então, nossa obediência não é cega. Nós obedecemos às ordens legais, ok? E é justamente aí que vai entrar no artigo 30. Vocês estão prontos para aprender um pouco mais aqui sobre o artigo 30? O artigo 30 vai falar de quem? Dos círculos hierárquicos e da escala hierárquica. Então, compreendendo bem. Primeiro, compreendo o que é a escala hierárquica e você vai aprender o que é o círculo hierárquico. Vamos lá. Círculo hierárquico é âmbito de convivência. Escala hierárquica é teu posto ou tua graduação. Professor, o que é posto? Professor, o que é graduação? Vamos lá. Posto é grau hierárquico dos oficiais e ele é conferido pelo governador do estado. Graduação é o grau hierárquico da praça e é conferido pelo comandante-geral. Pronto, então vamos lá. A escala hierárquica, todos vocês lembram. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Oficiais, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel e coronel comandante-geral. Messias, muito obrigado, meu amigo Messias. Floriano, muito obrigado aí, Floriano, por estar presente conosco. Agora eu vou explicar a vocês como é que a gente faz o círculo hierárquico. Eu vou lá na escala e tiro quem? Cabos e soldados. Então eu formei um círculo. Eu posso colocar esses homens juntos nesse círculo e eu vou chamar círculo de cabos e soldados. Eu vou pegar na escala quem? Terceiro sargento, segundo, primeiro e sub. Eu pego esse grupo de homens e ponho num círculo, no âmbito de convivência, num clube, no alojamento, no refeitório. Esses homens juntos nós chamamos de quê? Círculo de subtenentes e sargentos. Agora eu pego segundo tenente e primeiro tenente. Coloco, olha, o alojamento dos subtenentes, aliás, de primeiro tenente e segundo tenente, esse aqui é o alojamento. Então eu chamo aquele círculo de quê? De convivência, círculo de oficiais subalternos. Pego os capitães. Capitães são isolados, capitão é sozinho. Então capitão eu chamo ele de oficial intermediário. Os oficiais superiores é quem? Major, tenente-coronel, coronel e coronel comandante-geral. Eles juntos é o que nós chamamos círculo de oficiais superiores. Agora que vem aquela pergunta. Peraí, professor. Então, se eu sou um soldado, estou no círculo do cabo, posso chamar o cabo de você? Não, isso é crime militar. Você apenas está no âmbito de convivência, você está no âmbito de amizade, você está no âmbito da camaradagem, mas te lembra, existe a civilidade, ainda continua havendo a hierarquia, ele continua sendo teu superior hierárquico. Bia, para você entender, Bia, de novo, que é o círculo de amizade. Você tem na sala de aula, Bia, você tem 20 alunos, todos são alunos. Mas olha que na hora do recreio não se formam os grupos. Esses grupos que se formam é o que você pode chamar de quê? Círculo hierárquico, ok? Então isso é o que vai falar o artigo 29, 30. O 31 já foi bem batido e rebatido, porque vocês se anteciparam, que é justamente a questão de quê? Antiguidade e da precedência, ok? Batemos bem isso. 30, 31 e 32, onde nós falamos acerca da precedência de militares ativos e inativos, nós falamos da precedência entre os quadros, nós falamos da precedência entre o pessoal da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, nós falamos do praça combatente com os praças especialistas, e falamos entre os praças especiais e demais praças. E falamos também da precedência funcional, ok?
ok? Cuidado que precedência funcional já foi matéria de prova. Cuidado com isso. Estão prontos para seguir em frente? Vamos ao artigo 33, ok? O artigo 33, senhores, ele fala no almanaque. Então, qual é o grande segredo para você aprender almanaque? Primeiro, almanaque é um currículo sintético dos oficiais e dos graduados. Quem são os graduados? Subtenentes e sargentos. Professor, esse almanaque é um livro? É um livro, mas acontece que é digital. Cuidado, se cair na prova, se a banca colocar que é um livro, pode marcar errado. Ele tem que ser o quê? Ele é ditado de que maneira? Digital. Nós estamos em 2021. 2021 é a era do computador. Então não se gasta mais, não se derruba mais árvore mais para se fazer livros. A gente faz o quê? É digital, ok? Então, o almanaque ele é como? Digital. Estamos prontos para avançar um pouco mais? Vamos ao artigo 34? Ora, o artigo 34 ele simplesmente vai te dizer o seguinte: se você concluir o curso de formação de oficiais, se você concluir um curso de formação profissional para cargo de oficial, ou se você fizer o SHO, curso de habilitação de oficiais, você vai ser promovido ou nomeado a segundo tenente. Você vai ser nomeado a segundo tenente. Se a banca disser que você conclui o SHO, o que termina o CFO, ou o curso de formação profissional, e vai ser nomeado, ou vai obter acesso a primeiro tenente, o que é que você vai fazer? Marcar errado. Todo ingresso no oficialato é segundo tenente. Não esquece dessa regra, anota. Todo ingresso no oficialato é como segundo tenente. Não esquece disso. Vamos ao artigo 35. Prontos? Vamos lá. O artigo 35, senhores, vai falar do cargo de provimento efetivo. Professor, o que é um cargo de provimento efetivo? É aquele cargo que você fez concurso. É teu. Você fez por onde merecer. Você estudou, você fez um concurso, você se qualificou, você foi promovido. Então, que cargo é esse? É teu posto ou é a tua graduação. Se você é um soldado, você tem um cargo efetivo de soldado. Se você é um cabo, você tem um cargo efetivo de cabo. Se você é um segundo tenente, você tem um posto efetivo de segundo tenente. E esse cargo é privativo do pessoal do serviço ativo. Cuidado com essa pegadinha em prova. Os cargos efetivos são próprios do serviço ativo. É só tu lembrar do artigo 5º, lembra? O artigo 5º não fala da carreira? Quando o artigo 5º fala da carreira, ele diz que a carreira é privativa de quem? Do pessoal do serviço ativo. Então não esquece, cargo de provimento efetivo é de quem? Ativo. Prontos para o 36? Vamos aprender um pouco mais? O artigo 36 também fala de cargo, só que agora é um cargo diferente. É o cargo de provimento em comissão. Senhores, um cargo de provimento em comissão, ele agora muda, não é meu posto. Primeiro, ele se refere a comando, a chefia e a direção. E ele é de livre nomeação e exoneração pelo governador do estado. Ou seja, o governador do estado, ele pode te nomear para o cargo, sempre também pode te exonerar. Professor Ayrton Moral, que bom. Professor Ayrton, olha, só relembrando aí para os alunos do curso de habilitação de oficiais que estão estudando, que o professor Ayrton, ele montou uma equipe, está preparando um curso aí top, de linha, professor Flauzino, de português, uma equipe aí do pessoal aí de atualidades, uma equipe boa, uma equipe excelente. Quem puder participar aí com o professor Ayrton, a equipe dele, participem. Lembrem-se, em legislação, em matéria do SHO, quanto mais vocês assistirem aula, quanto mais vocês resolverem exercício, quanto mais participarem das lives dos outros professores, participem.
Todos os professores estão fazendo o máximo por vocês. Não fique apenas o quê? Não vou assistir só do Coronel Aurélio. Não. Temos a Ayrton, temos o Wagner Lobo, temos o Marcos Moraes, excelente o Marcos Moraes, temos o professor Galdino, temos muitos professores bons, o Robson. Então não deixe de acompanhar essa galera, não deixe de assistir às aulas deles. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais chances terão de passar. Eu vou ficar feliz em ver vocês no show. Eu vou ficar feliz em ver vocês dentro da Corporação Militar Estadual. Então vamos seguir em frente. Vamos lá. Senhores, então o cargo de provimento em comissão é de livre nomeação e exoneração pelo governador do estado. Significa dizer que ele pode dizer o seguinte: Coronel Messias, hoje você é comandante do 5º Batalhão. Nessa frase, Coronel Messias, comandante do batalhão, vamos identificar quem é o cargo de provimento em comissão e quem é o cargo de provimento efetivo? Vamos fazer esse exercício? Vamos lá. Coronel Messias, comandante do 5º Batalhão. Coronel é o quê? Cargo de provimento em? Errado. É cargo de provimento efetivo. E ele, comandante do 5º, é o cargo de provimento em comissão. Então, toda vez que você ouvir Messias, o seguinte nome, comandante de, coordenador de, você vai logo lembrar, cargo de provimento em comissão. Livre nomeação e exoneração pelo governador do estado. Só que esse cargo de provimento em comissão, Bia, vai ter um detalhe interessante, Carleide, Juscelino. O que é interessante nisso? O que é que vai ter de interessante nesse cargo de provimento em comissão? É que o comandante-geral, ele pode designar e pode dispensar o militar que está no cargo de provimento em comissão, quando é uma necessidade institucional urgente. E isso não vai ser uma punição, é apenas uma medida cautelatória. Só que ele tem 15 dias para regularizar a situação. Eu vou dizer de novo, comandante do 5º Batalhão, houve um problema urgente e o comandante não há tempo do governador fazer a exoneração. O que é que o comandante-geral faz? Dispensa esse comandante do 5º, designa outro para o lugar dele. E ele vai ter 15 dias para levar o ato governamental para o governador fazer o quê? A nomeação de um e a exoneração do outro. Se em 15 dias não tiver feito, restabelece a situação anterior. Pergunta do aluno: professor, o que é esse tal de interino? Ora, interino, meus amigos, digamos o seguinte: comandante do 5º Batalhão tira férias por 30 dias. O comando pode ficar abandonado? Claro que não. Alguém vai ter que assumir as funções dele. Enquanto ele está respondendo por essas funções, a gente chama de interino. Ele não vai ganhar nada a mais por isso. O substituto não ganha nada. Apenas responde pelo cargo, responde pelas funções. Agora, se passar de 30 dias, Messias, aí o que é que acontece? Aí sim, aí ele passa até a receber a gratificação do comando, ok? Vamos em frente. Então, nós falamos no artigo 33, 34, 35 e 36. Vamos ao 37? O artigo 37, ele diz que todo cargo militar, ele vai ter um conjunto de atribuições, de deveres. E essas atribuições, esses deveres, essas responsabilidades, ele é obrigação do titular. Então, quando eu sou comandante do 5º, quando eu sou comandante do 6º, quando eu sou comandante do 7º, eu tenho obrigações a cumprir. É isso que o artigo quer dizer. Vamos ao 39. O 39 ele vai falar de função. Ele vai dizer que a função é eu exercitar as funções do meu cargo. Então, se eu sou comandante do 5º Batalhão, eu tenho a obrigação de manter minha tropa com moral elevada. Quando eu faço isso, eu estou fazendo a minha função. Eu tenho a obrigação de manter a disciplina da tropa. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Exercendo as funções de comandante do 5º. Artigo 40, ele vai tratar da questão de quê? Das substituições. Ele vai dizer o quê?
nenhum comando fica vago. Na hora que alguém tira férias, na hora que alguém adoece, na hora que alguém é transferido, alguém tem que ocupar o cargo. É a sequência de substituições. 41. 41 é uma reserva legal, Messias. Floriano, 41 é a reserva legal do comando. O que é que ele diz? Existe uma coisa chamada incumbência, comissão, encargo. Então, o comandante-geral diz assim, olha, eu preciso, ou o comandante da companhia, fazer um levantamento do patrimônio da companhia. E ele designa 3 oficiais e nomeia uma comissão. Esses oficiais, esses militares, não podem dizer, comandante, isso não é atribuição minha, porque não está previsto em lei e nem no QOD. Aí o comandante diz o quê? Mas existe o artigo 41. Quando não está previsto lá, eu te dou como o quê? Encargo. Eu te dou como o quê? Comissão. Tu cumpre como o quê? Como incumbência. Vamos ao artigo 42. Senhores, o artigo 42 já caiu em prova. E o que é que fala o artigo 42? Comando. Comando é soma de autoridade, de deveres e responsabilidades. Senhores, você comanda tropa ou você comanda uma unidade. Você pode ser comandante do 5º, comandante do 6º, uma coordenadoria, ou pode ser o comandante de uma tropa. E quando você comanda, você vai ter que fazer o quê? Assumir seus deveres, suas responsabilidades. Você vai ter que mandar. Você vai ter que se impor como chefe, não é como líder. Se cair na tua prova líder, marca errado. O estatuto diz que o comandante é um chefe. Outra questão que banca gosta de cobrar nessa questão de comando. Ele diz que o comando é pessoal. Errado. Comando é impessoal. Comando é impessoal. Não esquece disso. Vamos seguir em frente. Ok. Vamos lá, senhores. Os artigos 43, 44 e 45, eles vão tratar das funções. Função do oficial, a função do subtenente-sargento e a função do cabo-soldado. Qual é a missão, qual é a destinação, qual é a função dos oficiais, lá no 43. Ele vai dizer que é o quê? O oficial é formado ao longo da carreira para quê? Comandar, chefiar, dirigir, coordenar. Subtenente e sargentos, ele é o elo entre o comando e a tropa, ele auxilia, complementa o trabalho dos oficiais, no comando da tropa, na administração dos meios, no ensino, na instrução. Cabos e soldados, elemento de execução. O artigo 46, não me falha a memória, já foi revogado, ok? 47. Senhores, o artigo 47 é interessante, porque ele fala da responsabilidade. Ele diz o quê? Todo militar tem responsabilidade integral. Não é parcial, não. Tu é responsável pelos atos que tu pratica, pelas decisões que tu toma, ou pelas ordens que você emite. É só lembrar, se eu cumprir uma ordem, eu sou responsável. Se eu dou uma ordem, eu sou responsável. Se eu tomo uma decisão, eu sou responsável. E não adianta eu dizer eu não sabia. Não adianta. Porque você, militar estadual, tem a obrigação de conhecer qual é o teu papel enquanto militar. Está lá, acabei de falar. Nos artigos 43, 44 e 45, eu disse qual é o teu papel. Ninguém pode dizer que desconhece o estatuto, ninguém pode dizer que desconhece o código disciplinar. Por isso que a tua responsabilidade é o quê? Integral. Por isso que você prestou uma coisinha chamada compromisso de honra. Lembram? Artigos 48 e 49. Porque você presta o compromisso de honra dizendo o quê? Eu sei o que é meus deveres, eu sei quais são minhas obrigações e eu vou cumprir, e bem cumprir. Por isso que a responsabilidade está bem pertinho de quem? Dos artigos 48 e 49, que é o compromisso. E olha o 50, vai logo em seguida. O 50 vai dizer o que para ti? O 50 vai tratar justamente de você dizer o quê? Professor, quando eu erro? Ora, quando você erra, foi que o estatuto disse, eu não vou tomar medida nenhuma não, mas quem vai tomar medida é o código disciplinar. Ele disse logo, ó, existe um código de ética, um código de conduta, que vai apurar, vai dizer qual é a tua conduta ética e vai dizer como vai ser apurado em caso de infração. Vai lá para o 50 que ele vai te dizer isso. Professor, e o 51?
Senhores, o 51 é um artigo muito fácil, mas que gera dúvida por causa do desdobramento interno, que é a questão de quem? Ele vai falar da Justiça Militar Estadual. Essa Justiça Militar Estadual nós vamos ver depois lá no artigo 69, quando vai falar das prerrogativas. Mas vamos tratar logo dela agora. Crime militar estadual pode cometer crime comum e crime militar. Quando ele comete um crime comum, ele responde na Justiça Comum. Quando ele comete um crime militar, ele responde na Justiça Militar. Só que a Justiça Militar tem duas instâncias, ok, Bia? Não esquece. Messias, Floriano, Carleide, Crislene, Justiça Estadual, duas instâncias. A primeira instância tem um juiz de direito e um conselho de justiça. A segunda instância é o Tribunal de Justiça, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar. Repetindo, Justiça Militar tem duas instâncias. Segunda instância, Tribunal de Justiça, enquanto não se cria Tribunal de Justiça Militar. E a primeira instância, professor? A primeira instância é quem? A primeira instância, juiz de direito e o Conselho de Justiça. Agora eu vou te desmistificar para você não errar mais. O juiz de direito ele pode trabalhar sozinho, singularmente. Aquele nome singular significa que ele julga sozinho. Então ele pode processar e julgar sozinho. Quando é uma ação disciplinar, ou seja, o militar estadual foi punido e recorreu na justiça. Quando acontece isso, o juiz de direito processa e julga essa ação sozinho. Ou então quando envolve civil. Envolveu civil e não é crime doloso contra a vida, ele vai fazer o quê? É o juiz sozinho. Professor, e o Conselho de Justiça? Nos demais crimes militares. Professor, como é o Conselho de Justiça? O Conselho de Justiça é formado por 4 oficiais, que são denominados de magistrados, mas ele só funciona se tiver o juiz de direito. Por isso que é chamado de conselho. O conselho é o juiz de direito, mais 4 oficiais que trabalham com ele. Esses oficiais, na função de juízes, são chamados de magistrados militares. Esse Conselho de Justiça não julga crimes militares que envolvam civil e nem julga crime e nem julga ação contra ato disciplinar, ok? Dúvida disso? Não? Vamos agora ao artigo 52. Até agora ninguém fez pergunta mais, então vamos para 52. 52 é direitos. E tem aluno que diz, professor, é complicado aprender direitos porque é um rol. 29 direitos, como é que eu vou aprender isso? Vou te dar o bizu de tu aprender fácil. Separa em 4 grandes ramos. Se tu prestar bem atenção, tu vai ter direitos funcionais. É aquele decorrente da função. Você vai ter direitos financeiros, remuneração. Você vai ter direitos da família, que só vai servir para a tua família. E tu vai ter direitos de afastamento do serviço. Vamos começar aqui. Vamos lá. Direitos funcionais. Por exemplo, todo militar estadual ele vai ter direito o quê? Um posto ou uma graduação. Ou seja, usar seu grau hierárquico. Todo militar estadual tem direito a uma estabilidade, tem direito a um cargo, tem direito a fardamento. Só que o fardamento, presta atenção, é para cabo, soldado, aluno, cadete. Outros militares podem ter direito a fardamento, professor? Em situações excepcionais, sim. Mas qual é a regra geral? Não. Apenas cabos, soldados e os alunos. Tem direito a fardamento ao menos uma vez ao ano, ou o valor correspondente. Vamos a outra coisa. Porte de arma. Ora, tu vai imaginar, tu fardado sem porte de arma é um direito militar estadual. Tanto o oficial como o praça. Tanto o ativo quanto o inativo. Todos têm direito ao porte de arma. Salvante, haja restrição. Porque o porte de arma pode haver restrição. Vamos ver outro direito. Ora, se você tem direito a uma farda, tem direito a uma designação hierárquica, tem direito a um cargo, tem direito à estabilidade, tem direito ao porte da sua arma, você tem livre acesso a locais sujeitos
A fiscalização da polícia ou do corpo de bombeiros é um direito. Não é carteirada, não. Estou dizendo que você vai chegar lá, tacar a carteirada para entrar numa festa, não. Estou dizendo que você tem direito a entrar quando em serviço ou em razão do serviço. Vamos ver outro direito. Se durante o serviço acontecer um problema, você vai ter direito ao auxílio, você vai ter direito à justiça, a um advogado, uma assistência jurídica gratuita por parte do Estado. Você tem direito à assistência psicossocial e direito à saúde. O que mais eu tenho direito? Prêmios. Você tem direito à recompensa. Você tem direito ainda à promoção. Então tá vendo como é fácil quando você joga tudo nesse ramo? Professor, e qual é o direito financeiro? Diga aí para mim. Vamos lá. Primeira coisa, remuneração. Outro, 13º salário. Outro, salário família. Outro, isenção em taxa de concurso público estadual. Outro, você tem transporte rodoviário, coletivo, intermunicipal gratuito, desde que esteja fardado, apresente a identidade e no máximo 2 por ônibus. Tá vendo aí? Falando bem em 5 direitos para você. Professor, e o direito da família que o senhor falou? Direito da família, vamos lá. Pensa logo o seguinte, pensa no pior. Se você morrer, pronto. O que é que vai acontecer? Pensão é um direito da família. Quer ver outro direito? Auxílio funeral. Quer ver outro direito? Seguro de vida e invalidez. Quer ver outro direito? Colégio militar. Cuidado com colégio militar. Cuidado, grifa. Colégio militar é apenas para dependente de militar do serviço ativo. Militar do serviço ativo. Professor, o senhor falou que tem direito ao afastamento. Que direitos são esses? Vamos lá repetir esses direitos de afastamento. Primeiro, férias, licença, núpcias, luta, instalação, trânsito, tudo isso é direito de afastamento, sem que isso seja transgressão ou crime. Quer ver outro? Exoneração a pedido. Quer ver outro? Reserva remunerada a pedido. Cuidado, reserva remunerada a pedido é direito. Se a reserva remunerada for ex officio, não é direito, é dever do Estado. Então, outro direito que você tem de afastamento, você pode chegar 2 horas depois que começa o serviço, ou pode sair 2 horas antes de terminar o serviço, se você estiver fazendo tratamento de dependente, que tem uma doença crônica e esteja em tratamento específico. Isso é o artigo 52. Senhores, nós vamos dar uma pausa para vocês tomarem um café e nós voltaremos em 10 minutos. 10 minutos. Tomem o café, 10 minutos estaremos juntos, ok? Vamos lá. Como é que eu faço para salvar o dia que sai aqui, meu Deus? Alguém sabe me ensinar como é que eu faço para salvar isso aqui? Como é que eu faço para salvar? Alguém pode me ensinar, que aqui eu não consigo ver. Júnior, como é que eu faço para salvar? Como é que eu faço para salvar? Tá lá parado. Seu Paulo foi? Não, você tá funcionando lá, só que tá com tela preta. Eu apertar onde? Aperta onde para salvar?